Estamos aqui em mais um bate-papo sobre o tema Cuidados no preparo da fase móvel. Meu nome é Marco Félix, eu sou engenheiro, diretor responsável na empresa DCTEC Instrumentação Analítica e diretor também de engenharia no laboratório ZAI, um laboratório de prestação de serviços, né? Para quem ainda não me conhece. Estou aí com 30 anos de experiência nessa área e, como eu falei da outra vez, a gente não conhece tudo, então a ideia aqui é compartilhar um pouco daquilo que a gente tem como experiência, do nosso conhecimento aí na vivência, sempre instrumentação analítica, cromatografia líquida, principalmente. E a gente vai fazer um bate-papo rápido, então, para ajudar vocês nesse tema. Hoje, então, preparos da fase móvel, ok? A gente tem o pessoal aí que já está entrando, participando, ok? Deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, e a gente vai conversando e respondendo aí na medida do possível, ok? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa importante, quando a gente fala em cuidados com a fase móvel, em cromatografia líquida, ok? HPLC ou UHPLC ou UPLC. O item número 1 seria o tema preparo das soluções, preparo do eluente, preparo da fase móvel. Então, existem aí uma série de dúvidas do pessoal, em diversos laboratórios a gente tem procedimentos distintos e mesmo dentro do mesmo laboratório a gente não tem uma uniformidade de procedimentos de preparação. Vamos começar pelo primeiro deles. Quando se faz a preparação, então, por exemplo, de uma solução em cromatografia de fase reversa, que é o método de cromatografia mais utilizado hoje em química analítica, na cromatografia líquida, a gente tem, então, um composto aquoso. A fase aquosa está sempre presente em 99% da composição da fase móvel em cromatografia de fase reversa. Então, normalmente você, ou seja, na sua rotina de preparação de fase móvel, sempre você tem, então, o conteúdo, a parte aquosa, ok? Do elemento fase móvel, que, então, você precisa preparar, ok? Quando a gente fala de fase aquosa, a gente tem, então, algumas características dessa fase aquosa, ok? Primeira delas é o ajuste, normalmente, de pH, ok? Ajuste de pH na fase móvel. Aqui a gente já tem aqui seria, na verdade, um procedimento básico, ok? De preparação de soluções, mas em que muitos laboratórios existem diferenças no preparo. Então eu vou conversar com vocês, queria saber como é que vocês fazem a preparação, eu vou fazer algumas perguntas. Ok, na preparação da fase móvel, da parte aquosa, você tem na sua metodologia preparar a fase móvel, ajustar o pH. Existem muitos pequenos erros, né? De operação do pHmetro, de tempo de estabilização do pHmetro, de não aguardar o tempo de estabilização do pHmetro, de não seguir a correta calibração diária que precisa ser feita do pHmetro. As faixas de trabalho do pHmetro que você vai utilizar. Então, o pHmetro, antes de ser utilizado no laboratório, ele deve estar, então, calibrado dentro da faixa de trabalho do laboratório. Então, normalmente, nós calibramos o pHmetro em 3 faixas. Ok? Em torno, então, a gente tem as soluções de calibração, 1.6, em torno de 1.6, 4 e 7. Então, essa calibração, que também nós chamamos de verificação e ajuste, elas precisam ser feitas antes da utilização do pHmetro. Caso contrário, você vai ter uma medida errônea de pH da sua solução. E qual a consequência? A consequência é que um pH fora da faixa de trabalho da metodologia, isso vai interferir na retenção entre os componentes e as fases. Então, aqui a gente fala 3 componentes. Quais são os componentes base da cromatografia? A gente tem a fase móvel, a fase estacionária e a substância, ok?
Então, a interação entre esses três componentes, então, é que a gente tem, que a gente pode ou não ter uma maior separação, uma maior resolução e eficiência de separação. Então, nós estamos falando de um componente, que é a fase móvel, ok? Que vai, então, ter um impacto direto na separação dos componentes e na estabilidade de retenção desses componentes durante o processo cromatográfico, durante a corrida. Então, o ajuste de pH, ele é fundamental. Não só em termos de atingir o valor especificado conforme foi desenvolvido o método, mas que também tem um padrão entre usuários e analistas diferentes. Porque muitas vezes a gente tem, eu tenho uma análise, eu fiz uma preparação e os resultados que eu obtive de separação às vezes não está adequado ou está diferente do analista, de um outro analista. Então, muitas vezes é por causa do ajuste do pH-metro, não foi adequadamente feito a calibração. O pH-metro tem que ser um pH-metro com um ajuste de correção de temperatura, porque dependendo da temperatura do laboratório, essa calibração ela pode ter um desvio. Então, é importante você adquirir, ter certeza de que o seu pH-metro ele tem um componente de ajuste de correção automática de temperatura. Não sei, por exemplo, o pessoal lá do Nordeste, um laboratório que o ar-condicionado não está funcionando adequadamente. No período da manhã eu tenho uma temperatura, no período da tarde eu tenho outra temperatura. Se o pH-metro não tiver o mecanismo de ajuste de compensação de temperatura, a faixa de calibração, a curva de calibração do pH-metro, ela vai, então, ter um erro maior, por exemplo, no período da tarde, se a calibração foi feita no período da manhã. Então, isso é uma coisa importante. Ok? Outra coisa importante no ajuste é definir qual componente, qual a fase que você vai, então, fazer a medição. Na teoria, fazemos a medição de pH sempre da parte aquosa, não da parte orgânica, ok? Eu já vi muitos laboratórios e muitos analistas fazerem a mistura aquoso mais orgânico e depois faz o ajuste de pH no final. Na teoria, isso não é o correto, porque o pH, a especificação do eletrodo, é para medição de pH em fase aquosa. Então, o correto é fazer o ajuste do pH na parte aquosa, sempre na parte aquosa. Depois você faz a mistura, se for fazer a mistura, uma mistura única de uma solução, que não vai ser a mistura no equipamento, então a parte orgânica ela tem que entrar depois do ajuste do pH. Ok? Isso dá diferença? Dá diferença. Se você faz a mistura do componente orgânico no componente aquoso e faz um ajuste de fase móvel, vai ser diferente do resultado da pessoa que fez o componente aquoso, preparou o aquoso, ajustou o pH da fase aquosa e depois misturou com o orgânico. Os resultados podem ser diferentes. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Quando você mede, por exemplo, a água, você pode ter uma variação de 0,2, 0,3 em pH, em unidade de pH, se você tem um componente orgânico misturado ou não. Então, isso já foge da faixa que eu considero de incerteza aceitável para um laboratório de química analítica. A gente considera um desvio, uma incerteza razoável, é mais ou menos 0,5 de unidade de pH. Então, a adição ou não do componente orgânico vai interferir diretamente no valor de pH, e não só isso, vai aumentar o grau de incerteza do seu laboratório entre os analistas. Então, primeira dica, padronize de acordo com as boas práticas do laboratório, crie um procedimento de ajuste de pH igual para todas as metodologias e para todos os analistas, ok? Para que isso seja feito de forma adequada, ok? Bom, ok. Ainda no preparo de soluções, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, por favor, escrevam, ok? Alguma dúvida com relação, é bem básico, né, o que eu falei. Mas a gente tem muitos laboratórios, muitas pessoas que têm não nem dúvida, mas às vezes aprendeu dessa forma e foi ensinado dessa forma, e então ele faz o ajuste conforme esse procedimento do laboratório, e às vezes você tem os desvios. Outra coisa que é importante, lá no nosso site a gente tem as recomendações básicas, né, que a gente aprende isso na escola, que é a preparação da solução. Então a gente tem cálculo de porcentagem, peso-volume, porcentagem volume-volume, solução molar. Então tudo isso é importante relembrar esses conceitos, porque um erro
de porcentagem ou peso-volume ou volume-volume, isso vai te dar então o quê? Um desvio lá no seu resultado cromatográfico, em termos de retenção, ok? Uma vez que você estabeleceu a fase móvel, normalmente o impacto é diretamente proporcional ao tempo de retenção do analítico. Muitas vezes é retenção, mas também pode ocorrer instabilidade do componente na fase móvel, ok? Então, quando a gente está preparando, preste muito bem atenção. Então, por exemplo, dicas básicas, tá? O soluto é sempre o soluto no solvente, não o solvente no soluto, coisas básicas, né? Quando você pesa o seu sólido, sempre você faz a adição do sólido do líquido, nunca do líquido no sólido, tá? Dicas básicas que todo mundo já sabe. Vamos ver aqui. A mudança do pH interferiria em que mais? Normalmente, a mudança de pH, o erro de ajuste, vou falar assim, o erro de ajuste de pH, isso é um erro de preparação. Quando você faz o desenvolvimento da metodologia, você estabelece um valor de pH aceitável ali, para que um valor de pH ótimo para uma determinada separação. Vai depender muito da complexibilidade da separação do seu método, da quantidade de componentes que você está separando. Então, isso pode prejudicar. O erro no ajuste de pH, ele vai influenciar na separação entre os componentes, no formato do pico cromatográfico gaussiano, então ele pode apresentar caudas, ok? Perca de eficiência e instabilidade, ok? Onde você tem tempo de retenção é que ele não fica estável. Então essas seriam as principais consequências, ok? De um ajuste não adequado do pH. Ok, vamos lá, próxima pergunta. Tem um produto em que o doseamento dele, a correção é feita do pH na fase aquosa. Já substâncias relacionadas do mesmo é feito depois de misturar a fase aquosa com orgânico. Foi o que eu falei. Teoria de pH é ajuste de pH sempre na fase aquosa. A mistura da fase orgânica ocorre depois. Então, esse método que foi elaborado lá no seu laboratório, você tem um método, então, onde o pH é ajustado à fase aquosa, e depois você tem um método de substâncias relacionadas à impureza, produto de degradação, é um outro método, que foi descrito de uma forma diferente, ok? É difícil, você teria que voltar para o método e corrigir esse método, ou fazer com que todos trabalhem dessa forma. Vamos, então, fase aquosa mais orgânica e ajustar o pH. Mas o eletrodo do pHmetro ele foi concebido para medição de pH na fase aquosa. Para medição de soluções com fases orgânicas, existem alguns eletrodos específicos, ok? Que podem trazerem melhor resultados, mas não é o mais adequado. Não é comum você entrar no laboratório e ter um eletrodo de pHmetro para medição em fase orgânica, é sempre em fase aquosa. Então, o certo seria você revisitar esse método, mas como já é um método que já foi desenvolvido e validado dessa forma, se você fizer o ajuste da fase aquosa sem o orgânico e ajustar o pH e depois colocar o orgânico, você precisaria retestar isso, porque lá atrás, o ajuste que foi feito com a fase orgânica, o pH ficou um pouco diferente do ideal, do real. Se você alterar essa faixa agora, pode ser que dê diferença de separação na sua análise, ok? Mas é algo importante para você discutir isso no laboratório, ok? Em termos de procedimento de preparação, ok? Outra coisa que eu vejo no laboratório, às vezes, erros, é mistura de soluções. Então, eu vou fazer uma mistura, eu já vi isso muito acontecer. Água, por exemplo, 1000 ml. Eu vou pegar 60, 40. Eu vou pegar 60 ml de água e 40 de orgânico. Eu já vi muitos colocarem na proveta os 60 ml de água e completar com 40 de metanol. Isso não pode fazer. A gente sempre faz a mistura das porções separadamente. Eu meço separadamente os 60 ml de água, 600 ml nesse caso, né, os 60%, e os 400 ml de orgânico separadamente e faço a mistura dos dois. Se vocês observarem muitas vezes na graduação da proveta, você não vai ter exatamente 1000 por causa da diferença de densidade entre os líquidos. Então sempre faz a mistura das fases
separadamente, ok? A mesma coisa o sólido. Se você está fazendo uma preparação de um sólido para um balão, para um volume de 100, sempre você coloca o seu sólido e vai adicionando, ou seja, faz uma solução com menos conteúdo de, por exemplo, água, sal em água, se é 100 ml, você faz com 80 ml, ok? Adiciona o seu sal, o seu reagente, o que quer que seja, depois no final você corrige o volume, depois que o sólido já está solubilizado na solução. Nunca coloque 100 ml da solução e coloque o seu peso, por exemplo, em gramas do seu soluto, ok? Isso vai dar uma diferença de volume e isso entre analistas também pode variar o resultado lá na cromatografia, ok? Então lembra que a gente está falando de uniformidade, um laboratório ele precisa ter um grau de incerteza o quanto menor possível. Ok? Essas eram as minhas dicas com relação à preparação, ok? Preparação das soluções. Aí tem algumas outras dicas, né? Que aí você já tem que ir para uma área de desenvolvimento. Então, quais os melhores e os piores? Inimigos da fase móvel. Lembre-se que a fase móvel é o componente mais intenso na cromatografia líquida. Se você fizer um cálculo de 1 ml por minuto, uma vazão de um HPLC convencional, ok? 60 ml por hora, em 20 horas vai dar mais de 1 litro de fase móvel que você consome e que você passa pela coluna. Então, o inimigo número 1 na cromatografia líquida é a fase móvel, ok? Por causa do volume. O volume é muito intenso, o volume é muito grande. Intenso por causa da pressão de trabalho. Então, nós temos um impacto ali, um atrito, uma força, uma interação muito grande entre a fase móvel e a fase estacionária. Então, com certeza, a fase móvel é o elemento número 1 a se preocupar. Quais são os melhores? Vamos falar aqui de soluções aquosas, que é o carro-chefe hoje da cromatografia em fase reversa. A gente sabe que a preparação à base de ácidos e bases, ela é muito melhor que sais, sempre quando possível, evitar os sais, ok? Que causam precipitação, causam degradação da coluna, isso quem fala são os fabricantes de coluna, ok? Acetatos normalmente são melhores que os sais, os tampões de fosfatos, ok? Outra dica. Quais são os mais agressivos? Fosfato e borato são os tampões, os sais mais agressivos e são eles que estão presentes na maioria das monografias, que são monografias, métodos antigos, na área farmacêutica. Então existem muitas metodologias com alta concentração de fosfato, por exemplo, ok? Isso é realmente um agente degradante de colunas, ok? Os menos agressivos é a base de amônia e aminas. Então, sempre quando possível, preferir o acetato, formiato, de amônia, trietilamina. São agentes tampões menos agressivos. Ok? A fase estacionária, a sua coluna. A outra coisa é a concentração, gente. Concentração é diretamente proporcional à agressão à coluna. Então, numa linha de analítica, vamos falar de HPLC clássico, a gente recomenda de 20 a 50 milimolar, no máximo, ok? Do seu agente tampão, do seu tampão, né? O seu sal, o seu ácido, a sua base. Nesse caso aqui estou falando do tampão, ok? Dos sais, que são os que são mais agressivos. E para o PLC, a gente não recomenda, ou seja, não poderia trabalhar numa concentração maior do que 10 milimolar. E ainda assim, em UPLC, nós deveremos sempre optar por aqueles que são menos agressivos, os mais voláteis, que são aqueles indicados para trabalhar com espectrometria de massa, por exemplo. Eu acabei de citar o acetato, formiato de amônio, por exemplo. Então, no máximo 10 milimolar, gente. Ok? E regrinha 10, 100. No máximo estourando 100 milimolar para HPLC. Mas o recomendado é não passar de 50. Ok? Então essa é a minha dica na área de preparação de soluções. Alguma dúvida? Vamos partir então para o próximo, a dearação. A dearação é a desgaseificação. Isso vem junto com a filtração. Eu sempre faço a dearação normalmente do componente aquoso. Ok? A filtração também na parte aquosa. A parte orgânica, solvente orgânico ele já vem filtrado.
Solventes de marca, já com tipos de solventes grau HPLC, eles já vêm todos filtrados em membrana de 0,22, 0,45 micrômetros. Então não existe a necessidade de fazer a filtração de solventes orgânicos, a não ser que o seu solvente orgânico, a marca do seu solvente orgânico, ele não tem no rótulo ou no seu certificado de análise, não tem nada mencionando que ele é filtrado. Mas eu não conheço hoje em dia nenhuma marca de solvente orgânico que não seja filtrado. Então a filtração, ela precisa ser feita em cromatografia do componente aquoso, aquele que você preparou com o seu sal, ok? Ou qualquer outro reagente, aditivo. Então é necessário fazer a filtração. A filtração ela é realizada através de uma membrana, ok? Pode ser de 0,22 a 0,45 micrômetros, de 0,22 para o PLC, 0,45 para HPLC. Qual o tipo de... Uma coisa importante, o tipo de membrana que vocês vão utilizar, isso é fundamental. Existem as membranas de celulose regenerada, de PVDF, de Teflon, que é o PTFE. Então, são os 3 tipos de membranas de filtração mais utilizados em HPLC ou HPLC. Então, é importante observar o tipo da membrana. Então, a gente sabe que a celulose regenerada é a membrana hoje mais indicada para uso comum, mas ela não é resistente a ácidos e bases fortes. Temos os outros tipos, a PVDF, que é bem comum também. Ela é bastante inerte, resistente, ela é hidrofóbica, ok? Assim como a membrana de Teflon, ela é a mais resistente de todas, mas ela é hidrofóbica. Então, algumas membranas você precisa ativar ela antes com solvente orgânico. Não pode entrar com a fase aquosa, senão ela não filtra. Okay? Então, a escolha da membrana de filtração, do tipo, do material da membrana de filtração, ele é fundamental, ok? Para você ter um bom sucesso na filtração. A bomba de vácuo também, a pressão da bomba de vácuo tem que ser uma bomba adequada para filtração de fase móvel, nem muito fraca, nem muito forte, ok? A outra coisa importante, eu já vi, muitos fazem a preparação da fase móvel, da fase aquosa com mais orgânico. Tome muito cuidado ao fazer a filtração a vácuo da fase orgânica, porque a fase orgânica, se você deixa ela muito tempo com a bomba de vácuo ligada, e às vezes no ultrassom, você perde o conteúdo da fase orgânica. Já fiz várias experiências e existe uma redução do componente orgânico. Então toma muito cuidado quando você for fazer a deaeração, degasificação no ultrassom e filtração a vácuo, principalmente quando você tem o componente orgânico, ok? Isso pode reduzir a composição da parte orgânica e ter alteração lá do resultado na sua cromatografia. Então, isso é super importante. Vamos lá. Trietilamina dissolvida na fase móvel se perde significativamente no processo. No processo de filtração a vácuo. É isso que eu estou falando aqui. Sim, a trietilamina, ou seja, todos esses agentes voláteis, você precisa ter mais cuidado na filtração, ok? Na deaeração. Então, o vácuo, faz somente o vácuo para que você tenha a filtração concluída. Terminou de fazer a filtração, desliga a bomba de vácuo. Não deixe o vácuo por muito tempo quando você tem algum agente que é volátil, ok? Isso vai alterar as propriedades em termos de temperatura e pressão, e isso você pode perder uma quantidade desses compostos voláteis, ok? Essa foi mais uma pergunta. Muito bem. Beleza, então a gente falou de filtração, a gente está falando de deaeração, de preparo de soluções, ok? Outro importante, o elemento importante, que é na metodologia, é claro, mas a escolha do solvente, ela é fundamental. O solvente, ele precisa ser 100% compatível com a amostra, com todos os constituintes da amostra. Caso contrário, você pode ter um problema de precipitação e, em alguns casos, deformação do pico. Então, sempre no desenvolvimento da cromatografia, é bom avaliar a solubilidade de diferentes solventes, ok? Em função da separação e da coluna que você vai testar. Quando a gente faz um desenvolvimento, a gente seleciona algumas situações, algumas condições, para que a gente possa, então, eleger o método final. Então, é importante ter como número 1 o conceito de solubilidade. Então, a amostra
o diluente da amostra, quando possível, ser sempre a constituição da fase móvel, ok? Para a gente não ter nenhum problema de precipitação e de deformação do pico cromatográfico, ok? Então, escolha de solvente, ok, filtração, deaeração, preparo de soluções. Bom, aí a gente tem aqui o outro, é compatibilidade química, né? A compatibilidade química, isso também é muito importante, gente. Eu já tive um problema no laboratório, vamos ver aqui antes de eu seguir aqui, existe um tempo máximo aconselhável para a degasificação, para que não tenhamos essa perda significativa do orgânico? Bom, eu prefiro trabalhar sempre com composto orgânico separado, tá? No HPLC, então, eu deixo um canal reservado da bomba para o orgânico metanol, o orgânico acetonitrila e depois pode ser um outro orgânico. E eu prefiro sempre usar a fase aquosa separada. Eu não faço a pré-mistura da fase orgânica com a fase aquosa, ok? Então eu não tenho esse problema de preocupação da perda do elemento volátil do orgânico, que é o mais crítico. Tenho sim alguns problemas para alguns reagentes voláteis. Então, o tempo que a gente indica é o que eu falei, de filtração, é somente o tempo da filtração de passar pela membrana, ok? A filtração a vácuo já é o suficiente. Para a parte aquosa, tem gente ainda que coloca o composto, a fase aquosa, no ultrassom. Não tem necessidade, ok? Seria um cuidado a mais, mas se você quiser ainda levar essa fase aquosa para o seu ultrassom, depois da filtração a vácuo, deixe no máximo, sei lá, 10, 15 minutos, não passa disso, tá? Agora, se você faz uma pré-mistura do orgânico com aquoso, você vai produzir bastante gás dissolvido, né? Vai inserir gases dissolvidos dentro do líquido. Então, ainda assim, eu não recomendo mais do que 15 minutos. A adeeração, por exemplo, no ultrassom, sempre procurar agitar, ok? A fase no ultrassom, isso elimina mais rápido e não deixar ele totalmente a Deus dará, ok? Então, o tempo máximo que eu recomendo é 15 minutos. Quando possível, sempre separa composto orgânico e aquoso. Uma coisa interessante de você separar o aquoso do orgânico é que o que acontece comigo é que eu sempre economizo a fase orgânica. Quando você prepara a sua fase aquosa, 2 litros de fase aquosa ou mais, você faz a sua análise, ok? Mesmo que sobre volume de fase móvel, aquosa, porque você finalizou, você pode descartar. Sim, descarta. Normalmente você descarta. Por quê? Tem que descartar porque a validade é super curta. Validade de soluções aquosas tamponadas, a gente recomenda 24 horas. Para o PLC é uso no dia, ok? No máximo no dia seguinte. Agora, a fase orgânica, ela fica somente alimentando o equipamento. Eu não jogo fora conteúdo orgânico, eu jogo fora somente o conteúdo aquoso. Até em questão de impacto ambiental, você reduz o impacto ambiental e o gasto com incineração de resíduo, ok? Quando você poupa a fase orgânica. Então, por isso, eu não gosto de pré-misturar composto orgânico, fase orgânica na fase aquosa. Por quê? Na maioria das vezes, eu vou ter que descartar essa fase móvel, ok? Ou vou ter que repreparar. Então, eu prefiro fazer sempre separado, ok? Outra dica, prepara o volume de fase que você pretende usar, ok? Não adianta você preparar um volume muito grande, por exemplo, 4 litros, de uma análise que vai ficar rodando, uma análise de tempo de corrida grande, que vai ficar rodando a semana inteira. Dependendo do saldo, tipo de saldo tampão, você perde, aí, na verdade, ele se degrada, ok? A fase aquosa, tamponada, ela se degrada muito rápido. A água, por sinal, é um meio que se degrada muito rápido. É um crescimento, é um meio de cultura. Então não adianta você preparar um volume muito grande de fase móvel para tentar aproveitar aquela fase móvel durante o maior tempo possível, que você pode ter problemas, ok? Eu não recomendo, cresce bactéria, cresce micro-organismo na cabeça da coluna. Então muitas vezes a gente abre a cabeça da coluna, ela fica toda escura.
quando você trabalha com fase aquosa com mais de 24 horas de uso, de preparo, ok? De validade. Então, sempre procure trabalhar com a quantidade de fase móvel para aquela determinada análise. E, se possível, preparar novas soluções aquosas, para você aumentar o tempo de vida útil da sua coluna de separação. Ok? Muito bem. A resistência de material, isso é importante. Aconteceu uma vez no laboratório, num processo de limpeza de coluna, foi então fazer uma lavagem de coluna com THF. O que aconteceu? O THF ele corroeu o material plástico, o material de pique e o material plástico. Então ele estragou boa parte do equipamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado qual o tipo de solvente que eu estou introduzindo no meu equipamento. Então, se você trabalha com equipamento de HPLC e a maioria deles tem a tubulação de plástico, que é o PIC, é o polímero, o PIC ele tem algumas limitações, como THF 100% de MSO, alguns de clorometano, alguns outros solventes são agressivos ao PIC, e eles podem, então, atacar e agredir o material, mesmo até corroer e derreter o material, como se ele tivesse derretido no fogo. Então, sempre preste atenção se aquele solvente reagente é compatível com os materiais do HPLC. Assim para o aço inox também. Os cloretos de amônio, potássio, sódio, 100%, alta concentração, eles atacam também o ácido inoxidável. Então, pH, faixa de pH para ácido inoxidável é até 12 no máximo, estourando, que caso contrário a gente tem que trabalhar com material já biocompatível, que aí entra as tubulações de pique, cabeçotes de pique, o cabeçote é de aço, a gente teria que trocar o cabeçote por um cabeçote, por exemplo, de pique. Então não é só a constituição das tubulações, mas sim de todos os materiais internos que têm contato com a fase móvel. Ok? Vamos lá, uma pergunta aqui. Um reagente sólido como o fosfato de sódio, se utilizado por muito tempo, ele pode interferir na eficiência de seu tampão? Tive um problema com o tampão fosfato com oscilação do tempo de retenção. Foi aí que a gente falou. O problema da solução tamponada é queda na eficiência de separação e instabilidade no tempo de retenção. Foi o que aconteceu com você aí, Gustavo. Então, o que aconteceu? Principalmente fosfato de sódio. Fosfato de sódio, infelizmente, as metodologias trazem uma concentração muito alta de fosfato de sódio. Ok? Eu já peguei metodologia de 6 a 7 gramas por litro de fosfato de sódio. Isso é muito elevado. Então, o que a gente recomenda? A gente recomenda, quando você tem um tipo de análise com alta concentração de fosfato de sódio, que você faça intervalos entre análise e limpeza do seu sistema e da coluna. Ok? O fosfato, alta concentração de fosfato de sódio vai degradar a coluna, com certeza. E a sua coluna vai perder eficiência ao longo da corrida e vai causar, então, variação de tempo de retenção e instabilidade do tempo de retenção durante um tempo maior, um tempo longo, ok? Então você vai perceber que algumas análises, principalmente de produto de degradação, onde o tempo de corrida é em torno de 50, 60, 40 minutos, com alta concentração de tampão fosfato, você vai perceber que você vai precisar fazer intervalos na sequência de análise. Parar a sequência de análise, entrar com uma solução de limpeza, a água, ok? Limpar a coluna e voltar com o reagente, com a análise, ok? Em muitos casos já aconteceu comigo, que esse equipamento que foi utilizado com alta concentração, principalmente tampão fosfato de sódio e acetonitrila, nós tivemos que fazer uma limpeza, um procedimento de limpeza antes e depois. Então, nós normalmente fazemos o quê? Quando a gente vai entrar com uma solução concentrada de fosfato de sódio e o agente acetonitrila, nós lavamos todo o sistema com água, de preferência água quente, 60 graus. Depois da análise, nós também fazemos a limpeza do sistema com água a 60 graus. Para esses casos onde você tem mais de 1 grama por litro de fosfato de sódio e o agente acetonitrila. Esses caras esses métodos são aqueles métodos que vocês provavelmente vão ter mais problemas. Ok, Gustavo? Após trocar apenas o lote, vamos lá, após trocar apenas o lote, mantendo o mesmo fabricante, os tempos voltaram ao normal. Então, nesse caso aí, você trocou apenas o lote do quê? Da coluna ou do reagente? Se foi da coluna, você pegou uma coluna, a outra coluna estava cansada, ok? Você pegou uma coluna fresca.
que não estava sendo atacada pelo agente tamponado. Então, realmente, você tem aí, nesse caso, uma comprovação de que a agressão foi na coluna. Se você troca a coluna e você percebe que o tempo de retenção não voltou, então pode ser que você já tenha uma degradação da sua fase móvel pelo tempo que ela foi preparada. Ok? Muito bem? Então, isso que a gente falou então agora da limpeza é fundamental, ok? A limpeza do sistema HPLC, principalmente em soluções, do reagente sólido. Apenas trocando o reagente, o lote. Olha, normalmente o problema é relacionado ao tempo de preparo, a data de preparo desse reagente sólido, o tempo que ele ficou preparado. Isso já aconteceu comigo, ok? Às vezes nem trocando o lote. Pode ser um problema também do reagente, não sei. Mas normalmente fosfato de sódio pelo tempo que ele ficou preparado, ok? Então, tome muito cuidado nessa questão da limpeza. Sempre, gente, sempre quando vocês entrarem com solvente altamente concentrado, um tampão concentrado, sempre vocês, antes de introduzir a tubulação de entrada do HPLC, que tem um filtrinho de entrada, vocês precisam ter certeza que essa linha, esse filtro, não tem nenhum resíduo de solvente orgânico, principalmente acetonitrila. Então, o que você tem que fazer? Sempre lavar o filtro pescador e toda a linha com água antes de introduzir esse sistema dentro do frasco, ok? Do seu tampão e vice-versa. Se você vai introduzir uma linha de solvente dentro de um frasco de solvente orgânico, você tem que ter certeza que aquele filtro e a linha, eles foram antes limpos, né? Eles foram, na verdade, enxaguados, porque aquele filtro ele tem um volume interno, eles estão sendo enxaguados e bombeados com água. Então, sempre água antes, sempre água depois, na fase reversa, quando você está trabalhando com solvente aquoso. Fase normal já é diferente, porque a fase normal é composto orgânico, não pode ter água, é diferente. Então, vamos falar, lembra só, água antes e depois, na fase reversa, quando eu tenho um componente aquoso, um tampão forte, ok? Ou um tampão agressivo. Ok? Essas são as dicas então, que a gente tinha para hoje. Mais alguma dúvida? Eu acho que a gente cobriu mais ou menos as dicas principais na preparação da fase móvel, de aeração, filtração, escolha do solvente mais adequado em termos de solubilidade, compatibilidade química. Eu acho que eu consegui cobrir aí os temas que a gente preparou para essa live de hoje. Ok? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma participação, eu acho que a gente cobriu bastante coisa. Então a gente fica por aqui. Ok? Obrigado aí pela sua participação. Espero que tenha contribuído aí um pouco para a sua rotina cromatográfica no seu dia a dia. E obrigado por participar. Uma boa noite para todos. E até mais. Até as próximas lives. E também em breve estaremos lançando o nosso curso online. Ok? A gente vai ter bastante material. Fazer uma live de escolhas. Sim, escolhas de colunas, quais os tipos de colunas que a gente tem e como escolher as colunas. A gente tem vários temas aí. Aí no caso de hexano, né? Hexano é fase normal, então hexano nunca a gente passa água, é sempre isopropanol. Lembre, antes e depois, água, fase reversa, água, antes e depois. Fase normal, isopropanol, antes e depois, que isopropanol é admissível com todo mundo, tá? Não pode misturar água e hexano, ok? Então a gente espero em breve aí a gente publicar o nosso curso online de HPLC. Vai ter bastante coisa, tudo que a gente está falando mais detalhado, de uma forma ilustrativa mais legal, para ajudar vocês aí no dia a dia, ok? Boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.